Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso é o nosso Senhor. Aproveito que os irmãos estão de pé e eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler a partir do versículo 13. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de aqui estar, para adorar o nome do Senhor. Sou grata a Deus pela vida de vocês, pela vida do anjo dessa igreja. Não é fácil pregar com esse homem aqui na retaguarda, não. Que o rapaz maneja que a espada não é brincadeira, não. Eu entendi que nessa noite, diante dos pregadores da palavra de Deus, eu sou como aquele menininho. Tem aquele menino que foi ouvir Jesus pregar? Ele foi para adorar, mas aí ele levou algo que ajudou Jesus. Então nessa noite eu vim dividir aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor falou no meu coração. Amém? Que aí o fardo fica mais leve. Mateus capítulo 16 e versículo 13 a seguir diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: Uns dizem que tu, Senhor, é o João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe eles: E vós? Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Santo é o nome do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, já tem tempo que essa palavra ela falou ao meu coração. Essa pergunta, essas duas perguntas que Jesus fez aos discípulos falou muito ao meu coração, a ponto de me inquietar com essa palavra. Nesse episódio, Jesus ele está chegando em uma das províncias, mas antes ele foi desafiado pelos fariseus e saduceus para dar uma prova do poder dele, de quem ele era. Mas a palavra vai mostrar que ele não faz, porque ele entendia que o coração daqueles homens eram duros, não iam entender quem ele era, não iam jamais entender que ele era o Messias. Mas eu acredito que aqueles questionamentos, Jesus levou com ele aqueles questionamentos. E a palavra vai falar, e eu li que chegando lá nas partes de Cesareia de Filipe, ele começa a perguntar para os seus discípulos. A primeira pergunta que ele faz, ele pergunta assim: olha, o que as pessoas, o que o povo, por onde vocês andam, o que vocês estão ouvindo, dizem que eu sou? A palavra vai dizer que os discípulos se apressaram em responder. Eles responderam: Ah, Senhor, talvez eles pensaram: isso é muito fácil de responder. Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. Eles têm pressa em responder aquela pergunta, eles sabiam responder. Mas quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós entendemos que Ele sempre faz perguntas para ensinar. Quando a gente lê, a gente pode pensar assim: mas por que o Senhor Jesus queria perguntar isso? Será se Ele tinha dúvida de quem Ele era? Será se Ele estava preocupado com alguma coisa? Não, queridos. Ele queria ensinar uma lição aos discípulos, porque Ele sabia quem Ele era. A palavra vai mostrar que Ele declara quem Ele é. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele se conhecia, mas ele queria naquele dia ensinar uma lição aos discípulos, como ele ensinou a mim. Eu quero compartilhar com vocês. Após os discípulos responderem,
sabem aonde que eu me deito. E vocês que andam por caminhos, e vocês que eu chamei cada um pelo nome, para vocês quem eu sou. A palavra não vai mostrar o mesmo entusiasmo. Não vai dizer assim, e os discípulos responderam, não. A palavra não vai falar isso. Apenas Pedro responde. Apenas Pedro se apressa em responder. Aleluia. E ele diz: ah, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Agora vai mostrar que o Senhor, Ele elogia Pedro. Ele diz a Pedro: Pedro, tu é bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. As palavras de Pedro mostraram para o Senhor que Pedro era um homem que estava com Jesus, mas observava Jesus. Queridos, essas duas perguntas nos ensinam algo. Existem duas maneiras de nós conhecermos Jesus. Existem duas maneiras. A primeira maneira é conhecer você conhecer Jesus pelo outro, por aquilo que o outro fala, pelos testemunhos que o outro dá, pela palavra que o outro lê, pelo folheto que o outro entrega, por aquilo que sai da boca do outro. Isso é não ter um relacionamento. Isso é conhecer de ouvir falar. E muitos de nós estamos desse jeito. A gente não tem mais um testemunho para contar. A gente não se alegra mais de falar quem Ele é. A gente às vezes tem dúvidas, porque aquilo que nós recebemos de outra pessoa. Tem pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar e não de experimentar. Quando ele pergunta assim, o que as pessoas, o que os outros dizem que eu sou? E eles falaram, porque eles ouviam o que as pessoas falavam. Mas quando ele pergunta em vocês, isso significa conhecer o Senhor Jesus pelo teu próprio esforço, pela tua dedicação, pelo teu desejo. Isso fala de intimidade. Conhecer o Senhor Jesus pelas tuas experiências. Quando Pedro diz assim, ah, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é título. Cristo é Messias, é ungido. É um título excelente. E ele conhecia. E aí ele ainda diz assim, olha, Tu é o ungido, Tu é o Messias. Ele podia ser filho de Deus, mas não. Ele diz assim, Filho do Deus vivo. É o Filho do Deus vivo. Porque ele estava andando com Jesus, a princípio aprendendo, mas ele observava, ele seguia de longe. Esse Pedro que eu estou falando é o mesmo Pedro que jogou a rede onde o mestre mandou. Então ele sabia que ele tinha conhecimento. Esse mesmo Pedro foi aquele que um dia viu de longe, como a irmã cantou, e aí parecia um fantasma, mas ele vinha sobre as águas. E ele diz, Senhor, se Tu me deixar, se o Senhor permitir, eu vou até aí andar com o Senhor. É esse Pedro que diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Porque Pedro queria ir além. Talvez naquele momento os discípulos não tinham ainda a intimidade ou a curiosidade que Pedro tinha. Porque ele queria conhecer. E nós podemos fazer isso a cada dia. Nós podemos conhecer o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento.
Nosso Deus não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que para te ouvir. Ele é um Deus que se levanta para ouvir a tua adoração. Ele é um Deus que se alegra, aleluias. Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que contempla. Ele é um Deus que fica triste, porque a palavra do Senhor vai dizer que uma mulher ousada, que queria conhecer Jesus, certa feita, se senta para ouvir Jesus. Eu estou falando de Maria de Betânia. Ela sentou para ouvir Jesus. Uma vez que ela recebe Jesus na sua casa, Maria não sentou porque ela era preguiçosa. Maria não sentou porque ela não tinha o que fazer. Maria sentou porque ela queria conhecer. Maria sentou porque ela queria aprender. Maria sentou porque ela queria se alimentar. Aleluia. Porque ela queria ir além. Ela não queria conhecer Jesus só de ouvir falar. Não, ela senta para aprender. Porque assim que nós conhecemos, nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos aprender sobre Ele. Nós precisamos conhecer. E ela fez isso. Aleluia. E eu imagino, queridos, Maria sentada aos pés de Jesus, olhando para Ele e aprendendo com Ele. Eu imagino ela olhando e pensando: como pode da boca de um homem sair palavras tão bonitas, que curam não só o corpo, mas a alma. Eu imagino Maria olhando para Jesus e dizendo: esse homem tem palavras de vida e vida eterna. Eu imagino Maria até pensando: eu podia estar ajudando Marta, mas eu prefiro sentar e aprender, porque eu quero conhecer quem Ele é. Aleluia. Ela tem esse privilégio de sentar e aprender com Ele. Ela resolveu conhecer Jesus não de ouvir falar, mas de ouvir da boca dele. Quantas vezes, queridos, sem sabedoria a gente sai de um lado para o outro, atrás de profecia, atrás de ouvir algo do Senhor. Às vezes sem sabedoria a gente sabe que a irmã, Deus usa ela, porque nós somos instrumentos para, com dom de profecia, a gente quer a todo custo que aquela irmã tem uma palavra para a gente. E nós deixamos muitas vezes a Bíblia empoeirada, aberta lá no Salmo de número 23, ela é empoeirada. Mas eu não paro para ouvir o Senhor falar. Porque quando eu dobro os meus joelhos eu falo, mas quando eu leio a palavra, Ele que fala ao meu coração. Aleluia. E nós precisamos compreender isso. Ai, irmã, Tati, é tão complicado. Tem hora que eu leio e não entendo. Queridos, nós sentamos para ler, nós sentamos com o autor da Bíblia. Se eu não sei, eu pergunto a Ele. Aleluia. Porque Ele não é distante. Como eu disse, nós precisamos conhecer o Senhor. Quem é o Senhor na tua vida? Que experiência você tem tido com Ele? O que te faz caminhar? Aleluia. Eu imagino se nós nos encontrássemos com a mulher do fluxo de sangue, depois dela se encontrar com Jesus, e perguntássemos: mas você já está curada? E ela ia dizer: sim. E quem foi que te curou? Ela ia dizer: foi Jesus. Mas ela não diria só foi Jesus, ela dizia: foi o dono da vida, foi a própria cura, foi aquele que quando chega, ele muda a história, porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu imagino aquela mulher correndo para casa e testemunhando de Jesus, porque ela teve um encontro, porque ela não só tocou lá na orla da veste, não, ela falou com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso Senhor, Ele se preocupa conosco. Ele podia muito bem deixar aquela mulher tocar e ir embora, mas dentro dela tinha feridas que Ele precisava
suas mágoas, porque eu sei, porque eu sou mulher. Porque se fosse eu e o Senhor Jesus assim, eu ia dizer: ah, Senhor, tu não sabe o tanto que eu sofri. Ah, Senhor, quantas vezes esperei uma visita e ninguém foi me visitar. E o Senhor ouve tudo que aquela mulher tem para falar, porque ele naquele dia ele estancou aquele fluxo de sangue, mas ele também curou o coração dela. Eu imagino ela voltando para casa sem poder pensar em acusar ninguém, cheia do amor de Deus e glorificando o nome do Senhor, porque naquele dia ela teve um encontro com o dono da vida. Aleluias! Aleluia! Eu imagino alguém falando para aquela mulher que foi apanhada lá em adultério: como é que você está aqui? Não te mataram? Ela dizer: não, ela estava Jesus. Só que nós mulheres, a gente não se contenta só de contar um pouquinho. Mas quem é esse Jesus? Ah, ele é aquele que perdoa pecados. Ele é aquele que não aponta. Ele é aquele que não julga. Ele é aquele que ama. É aquele que cura. É aquele que liberta. É aquele que dá nova oportunidade. É aquele que põe de pé. Aleluia. Porque ela também teve um encontro com Jesus. Eu imagino Marta e Maria também, alguém falando: e aí, quem é Jesus? E ela dizendo: ah, ele é o pão da vida. Ele é aquele que quando chega, o morto tem que ressuscitar. Ele não é poderoso, ele é o todo-poderoso. Porque no dia que meu irmão estava morto, ele só mandou abrir e falou: Lázaro, sai para fora. Não é só tem poder, é o todo-poderoso. É o leão da tribo de Judá. E eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer para dobrar os meus joelhos e dizer: ah, Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. As pessoas que só conhecem pelo outro, ela anda desacreditada. As pessoas dizem: ah, não, isso aí não tem jeito não. E ela vai confiar, porque ela não tem intimidade. As pessoas que conhecem só de ouvir falar, vão ouvir alguém julgando, dizendo assim: ah, depois que fez o que fez, agora diz que é crente. E ela vai acreditar, sabe por quê? Porque ela não conhece Jesus. Porque no dia que conhecer, tem autoridade para responder. Porque no dia que conhecer, tem autoridade para dobrar os joelhos, para repreender. E nós precisamos conhecer. Nós temos que parar de nos alimentar daquilo que cai da mesa do outro. Porque tem banquete. Porque tem palavra. Aleluia. Nós precisamos querer. Nós precisamos mudar. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Isso não é história para me deixar com medo. Isso é notícia para me fazer saltar de alegria. Mas eu não conheço. Eu me lembro que pequena eu conheci um Deus que Ele não era bom. Porque tudo que eu fazia, minha mãe dizia: Deus vai te castigar. Não faz isso aí, papai do céu briga. Não é assim quando a gente quer botar um medinho nos meninos. Então a gente cresce com medo. E aí me apresentaram outro Senhor Jesus. Me apresentaram um que tinha representantes. E eu falei: não. Eu não vou falar com esse negócio aí não. Eu vou direto no dono do negócio. A minha mãe ficava morrendo de raiva. E eu aceitei Jesus. E eu conheci alguém que me amava como eu era. Que me ama como eu sou. Eu conheci alguém, um Deus tão grandioso, que se preocupa conosco a ponto de nos colocar no colo, de nos tomar pela mão,
sarar as nossas feridas, de dizer não é por aqui, de fazer estéril ser mãe de filhos. Porque esse é o meu Deus. Se nessa noite você falasse para mim, irmã Tati, você está em cima, então quem é Jesus para você? Eu ia te dizer, Ele é a própria cura, Ele é paz, Ele é abrigo, Ele é socorro. Porque eu li? Não, porque eu experimentei. Aleluia. Porque nós precisamos experimentar, ter relacionamento, conhecer e prosseguir em conhecer. Falar, parar para ouvir, abrir o nosso coração. E relacionamento, ele consiste em ter intimidade. Quantas vezes a gente dobra os joelhos de forma superficial? A gente fica parecendo o fariseu. Ah, Senhor, tu me conhece. Ah, Senhor, falando com Deus de longe. A gente tem que dobrar os joelhos sabendo que Ele vê todas as coisas, mas que Ele precisa ouvir da tua boca. Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, eu estou com medo. Senhor, se tu não me ajudar, eu não vou conseguir. Senhor, nessa noite aconteceu isso. Senhor, eu falei uma mentira, me perdoa porque eu fui mentiroso. É chegar no tempo da gente dobrar os joelhos e abrir o coração e rasgar a alma. É isso que o Senhor espera da gente. Quando eu conheço Ele, eu falo como eu falo com amigos. A palavra do Senhor vai dizer que Moisés foi um homem que tinha intimidade. A Bíblia diz que ele falava com o Senhor como falasse com amigos. Ele até mandou fazer o tabernáculo como Jesus orientou, mas ele tinha lá a tenda dele. Sabe como que era o nome? Tenda de encontro com Deus. Tem a igreja, mas eu também tenho intimidade na minha casa. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu vou falar com o meu amigo, com o meu Deus, aquele que me sonda, aquele que me conhece, aquele que me sustenta. Aleluia. Nós precisamos tomar posse disso. A gente não está numa igreja que tem vários deuses apregados e eles estão lá sem fazer nada. Nós estamos na igreja do Deus vivo. Do Deus vivo. Se Ele está vivo, Ele está em movimento. Se Ele está vivo, Ele te ouve. Se Ele está vivo, o braço dele não está encolhido. Se Ele está vivo, Ele está na tua vida. Aleluia. Nós precisamos disso. E nós precisamos tomar posse. Aleluia. Eu convido você nessa noite de pé. Aleluia. 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 Levantação, a palavra do Senhor diz que certa feita uma mãe, além de ser mãe, ter um único filho, ela era viúva, a viúva de Naim. Talvez ela saia da sua cidade para enterrar seu único filho. Talvez ela nem sabia quem era Jesus. Ela não tinha nem esperança mais, porque nós sabemos que naquela época mulheres, elas eram sustentadas pelo esposo, e na falta dele eram os filhos que mantinham as viúvas. Eu imagino ela caminhando, aquele caixão na frente e aquela mulher atrás dizendo: tudo acabado. Ali está indo a minha alegria, ali está indo o meu sustento, ali está indo o meu companheiro, ali está indo o meu amigo, ali está indo alguém que me faz companhia, ali está indo a minha alegria, ali está indo os meus sonhos. Eu imagino ela chorando, porque eu sou mãe. Aleluia. Eu imagino o tamanho da dor daquela mulher. Mas a palavra diz que contramão vinha alguém que se importava. Aleluia. Vinha alguém que não só batia a mão no ombro e dizia assim: é assim mesmo. Vinha alguém que só falava assim: não tem nada não. Ah, não, vinha alguém que se importava. E ela teve um encontro com ele. Eu não sei te dizer se era o primeiro encontro dela,
Mas eu sei te dizer que aquele encontro mudou a história dela. Ela mudou a história dela. Talvez ela tinha tantas palavras para descrever Jesus. É aquele que me deu vida, é aquele que voltou a minha vida, é aquele que me deu alegria, é aquele que me ajudou a continuar sonhando, a continuar andando, a continuar lutando, a continuar acreditando. Porque no dia mais difícil ou pior da vida dela, ela teve um encontro comigo. E eu posso ter esse encontro. E eu preciso ter esse encontro. Porque ele não está longe, como eu disse. Eu quero que nessa noite tu coloque a mão sobre o teu coração. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você olha para a tua vida e diz: por que tudo dá errado? Por que só comigo dá errado? Por que quando eu olho para o lado está tudo certo, mas quando eu olho para a minha vida não está? Por que eu tenho a impressão que o Senhor não me ouve mais? Onde é que eu estou errando? Parece que ninguém se importa. O Senhor nessa noite me disse: se importa. O Senhor, Ele quer ser o teu abrigo nesse momento de tempestade. O Senhor quer ser o teu esconderijo nesse momento de medo. O Senhor quer ser aquele barco em alto mar, onde você possa se abrigar. Porque não importa, o que o homem tem dito ao teu respeito, a última palavra é dele. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é cura, ele é salvação, ele é libertação, ele ainda muda a história, ele é recomeço. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa noite, Senhor, tão maravilhosa, aonde, Senhor, tu preparou todas as coisas. O Senhor é um Deus que contempla tudo. O Senhor é um Deus que sara. E muitos, Senhor, vieram aqui nessa noite e só o Senhor sabe como estão. Por isso, nessa noite, Senhor, eu te peço, derramando o teu bálsamo sobre os soldados que se encontram feridos. Ah, Senhor, mas aonde só o Senhor pode ir. Entra nesse coração, Pai. Toca, Senhor, como o Senhor tocou em tantas pessoas. E cura, Pai. E liberta, Senhor, e transforma. Pai, eu fiz, Senhor, e eu falei tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, nós precisamos de Ti. A Tua igreja, Senhor, precisa de Ti. Que o Senhor possa fortalecer aquele que está fraco. Aleluia. O Senhor possa alegrar aquele que está triste. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Sopra nesse lugar e para mais. Sopra nesse lugar e cantará das Sopra nesse lugar, cantará das Sopra nesse lugar e me andará mais. Ricantará que as enfermidades me mandará decaias. Não suportarei me cantas.
Jesus.